E aí galera, beleza? Na mitologia tem uma figura da uma mulher chamada Medusa, né? Que, se não me falha a memória, se ela enxergar o reflexo dela mesma, parece que ela morre, né? Vira estátua, né? Alguma coisa assim, porque ela é tão horripilante e tal, que ela não consegue se encarar. E eu queria trazer isso aqui para discussão, contando uma historinha. É uma historinha que, sei lá, pode ser que coincidentemente você conheça alguém que já tenha passado por isso. Ou, se for uma coincidência muito mais absurda ainda, pode ser que tenha acontecido contigo aí, você homem aí, tá? Vamos imaginar o seguinte, é só uma historinha, tá? Isso não acontece na realidade não, a gente sabe que não acontece na realidade, né? Vamos supor que você é um bom rapaz, um cara atencioso, carinhoso, trabalhador, dedicado, apaixonado. E você, de repente, caiu de amores por uma mulher, né? E você chega nela, começa a interagir com ela. Ou pior, ela chega em você e começa a te dar mole, né? E aquela coisa tá ali rolando, aquela coisa tá ali rolando. E quando você pensa que não, aquela mulher que tá te tratando muito bem começa a ficar mais afastada de você. Você conversa com ela, ela já não dá mais tanto papo assim. Se você, vamos dar exemplo, conversa com ela no WhatsApp, agora você manda 10 linhas de texto para ela, ela te responde, também acho. E depois de 2 dias que ela te responde, também acho. E esse tipo de coisa vai acontecendo. E quanto mais o cara tenta mostrar para aquela mulher, né, que ele gosta dela, que ele é um cara legal, que ele é um cara bacana, que ele quer algo sério com ela, mais ela se afasta dele, mais ela desdenha dele, mais ela pisa nele. Quanto mais ele se mostra interessado nela, menos ela se mostra interessado nele e mais ela pisa nele. Chega um ponto que parece que ela começa a ter nojo do cara. Chega um ponto que parece que ela começa a ter ódio do cara. E num ponto mais extremo ainda dessa situação aí entre essas duas pessoas, ela começa a fazer uma tortura emocional em cima desse cara que gosta dela, tá? Então o cara tá indo, por força de palavra, eu vou falar assim, ele tá indo desarmado pra cima dela, né? Porque vai de peito aberto, o que eu quero dizer. Ele vai com o coração numa bandeja pra ela. E quanto mais ele vai inocente, desarmado pra cima dela, mais ela tá disparando em cima dele, pisando nele mesmo, torturando ele e psicologicamente e emocionalmente. E ela simplesmente não alimenta, não rola nada com esse cara. E pelo contrário, ela vai fazer questão de mostrar para ele que ela tá saindo com outros caras. E vai ser 2 extremos bem conhecidos nossos, né? Ou ela vai sair com um cara ricão para esfregar na cara, né, do que gosta dela, que ele é um merda, porque ele não é tão rico igual aquele que ela arrumou. Ou ela vai mergulhar num cafajeste, num bandidinho, no Zé Droguinha, e ela vai dar uma tortura psicológica no cara da mesma forma quando ela faz isso. Porque se ela pega um cara tão lixo, esse cara que gosta dela se sente mais lixo ainda, porque se ela escolheu aquele cara lixo pra transar, pra sair, pra namorar ou qualquer porcaria dessa, dá a impressão de que ele é melhor do que esse cara que eu tô falando. Então se ela pega um lixo, ao invés de pegar o cara que tá apaixonado por ela, significa, de certa forma, na cabeça do cara, né, de que ele é mais lixo do que aquele cara. E isso tudo destroça, né, o coração do homem, a autoestima e, né, abala o psicológico e emocional do cara. Se o cara não tiver uma mente, uma estrutura interna bem consolidada, podemos chegar a casos extremos do cara se suicidar, ou casos extremos do cara ir agredir essa mulher, ou ir brigar com esse cara que está saindo com ela, e aí, né, começa a perder o controle da situação, qualquer que seja essas vertentes que eu falei. Bem, e se o cara conseguir ter autocontrole
ele vai amargurar uma bela, né, dor de cotovelo, uma bela depressão, e ele precisa sair disso, ter força para sair disso. Por que eu tô contando essa historinha? Fictícia, né? Acho que nenhum de nós aqui nunca, né, vivenciou isso ou viu acontecer com o nosso irmão, com o nosso colega, nosso primo, sei lá, nosso pai. Por que eu tô contando essa história? Uma teoria, eu já falei aqui, no canal MGTOW, em geral, a gente sempre fala que a mulher gosta do cafajeste, né, ou do Zé Droguinha. O cafajeste, Zé Droguinha, ou do cara rico. O cara rico ela gosta para poder tirar vantagem e pegar o dinheiro dele. Agora, o que ela gosta mesmo de transar, de sair e tudo mais, é o cafajeste Zé Droguinha, né, um bandido mesmo. Agora, vamos parar para pensar o seguinte: por que quando a mulher conhece um cara legal, um cara correto, ao invés dela, sabe, colar com esse cara, dar moral pro cara e ficar de boa com o cara, por que ela não apenas vai atrás de cafajeste, como ela, via de regra, ela faz questão de pisar nesse cara decente? Então o cara é um cara correto, decente, tá ali de boa fé. Ela, além de ser uma vagabunda, de não querer algo sério com o cara, ela ainda faz questão de machucar o cara. E machucar que eu falo é no emocional, no psicológico, né? Ela faz questão de pisar no cara, ela faz questão de zoar o cara. Então, ela tá dando pro cafajeste, mas ela tá usando o cara correto, o cara decente, né, o beta, como contatinho gastronômico. Ela vai, sai com o cara, fica dando cordinha pra ele bancar ela no cinema, na rua, dando presentinho pra ela, ou, né, contato gastronômico, chamando ela pra sair pra comer, pra jantar, alguma coisa. E depois ela escapa, enrola o cara, escapa e vai lá dar pro cafajeste. E depois ela faz questão de passar com o cafajeste na frente desse cara. E isso tem várias formas. As mulheres são muito criativas em como torturar os caras decentes. E por que isso? Vamos parar para pensar? O que leva uma pessoa, em sã consciência, trocar algo bom por algo ruim, ainda fazer questão de maltratar aquilo que é bom e idolatrar, vamos dizer assim, aquilo que é ruim, né? Eu estava hoje aqui mexendo nas coisas aqui em casa, e de repente começou a pular na minha cabeça algumas coisas, alguns pensamentos, algumas situações que eu vivi no passado, e eu comecei a perceber um certo padrão de coisas que aconteceram comigo e coisas que eu vi também de pessoas no meu entorno. Cara, quando a mulher conhece o cara, ela dá corda pro cara, tá? Eu tô falando quando começa a estabelecer um contato, um vínculo, ela dá corda pro cara, é como se ela estivesse assim, dando chance do cara conquistar ela. E aí ela permite uma aproximação do cara. Nessa aproximação, o cara correto, ele começa a galantear a mulher, começa a conversar, começa meio que, vamos dizer também, se mostrar para ela, mostrando que ele é um cara correto, que ele é um cara bacana, que ele é um cara de valor. E aí, chega um certo momento que parece que a mulher liga uma inversão. Ela começa, ao invés dela colar no cara, que é um cara bacana, quando ela percebe que o cara é um cara decente, parece que ela inverte alguma coisa na cabeça dela e ela começa meio que correr do cara. E aí esse padrão começa a se repetir. O cara acha estranho, começa a ir atrás dela, de certa forma, ou às vezes ir atrás mesmo. E começa a mandar mensagem, começa a insistir, chamar pra sair, e a mulher começa meio que se esquivar um pouquinho e tal, aí começa a cortar assunto e tal. E ela vai parar na mão do cafajeste e zoar a cara do cara decente. Eu tô pensando aqui o seguinte, gente. Quando a mulher tá com um cara decente, conhecendo ele, e ela percebe que esse cara é um cara decente, um cara correto, um cara legal, um cara honesto, eu acho que a mulher começa a se enxergar na sua essência. Ela começa, sem querer, ela é obrigada a olhar a sombra dela mesma, o lado negro dela. Ela começa a perceber que quanto mais o cara se mostra decente, correto, bacana, menos ela sente atração por ele, menos ela gosta dele. E quando a mulher tem que encarar isso dentro de si, é algo horrível para ela, porque ela tem que reconhecer para ela mesma que ela é uma bandida, né? Uma safada, uma hipócrita, que ela, quanto mais o cara aparece para ela de forma decente, menos ela sente atração por ele. E ela, no fundo, ela sabe que ela sente atração pelos cafajestes, pelo bandido, pelo aquele cara que ela não deveria correr atrás nem se sentir atraída.
Então quanto mais o cara é decente mostra pra mulher, olha, eu sou decente, eu sou bacana, olha, eu gosto de você, nós podemos ter uma coisa, um relacionamento bacana, legal. Quanto mais o cara faz isso, achando que tá abafando, mais ele tá esfregando a cara da mulher que ela é uma piranha. Porque menos atração ela sente. E ela sabe, no fundo da cabeça dela, no fundo do coração dela, no fundo da mente dela, ela sabe que ela quer o cara safado. Ela quer o cara safado. Mas ela não tem coragem de admitir isso pra si. Ou pelo menos a maioria das mulheres não tem coragem de admitir isso pra si, de forma clara, né? Então, quando aparece um cara decente pra mulher, é como se fosse alguém apontando o defeito dela. Olha, você é uma vagabunda, porque ela não tá sentindo atração nesse cara, ela tá sentindo atração pelo bandido, pelo safado, pelo cafajeste. E quanto mais o cara insiste, o cara decente insiste em correr atrás dela, mais ela vai ficando com vergonha de si mesma. Mais ela tem que olhar pra dentro de si e perceber que ela não quer o cara decente. Ela não quer um cara decente, ela quer um cara safado. Ela quer ser uma vagabunda, né? Ela quer passar na mão de alguém safado, ela não quer colar com um cara decente. E chega um ponto de quando o cara apaixonado, principalmente, insiste muito de ir atrás da garota que ele gosta, de mostrar pra ela que ele é um cara legal, né, e tudo mais. Chega um ponto que isso provoca um incômodo tão grande dentro da mulher, porque ela não consegue escapar de si mesma, de encarar a realidade dela mesma, que ela quer um bandido, um safado. E aí ela começa a criar ódio do cara decente. Porque quanto mais o cara decente se mostra decente pra ela, mais fica na cara dela mesma que ela é uma vagabunda. Mais ela tem que encarar o fato da essência dela. E é por isso que ela cria um ódio tão grande do cara decente. E ela quer meio que se vingar, ela quer pisar no cara. Você vai ficar me mostrando que eu sou uma vagabunda, né? Porque você é um cara decente, tá vindo atrás de mim. Quanto mais você vem atrás de mim, menos eu quero você e mais eu quero o safado, bandido, sem vergonha aqui da minha área. Então, isso provoca uma espécie de incômodo, uma espécie de machucado emocional dentro da mulher. E aí ela quer revidar isso. Ela começa a fazer joguinhos com o cara, começa a vingar o cara, faz umas vinganças de trato emocional em cima do cara que gosta dela. Então ela marca com o cara e não vai, ela passa na frente do cara com um namoradinho Zé Droguinha, ela fica atendendo o telefone perto do cara que ela sabe que é apaixonado por ela, que é um cara decente, ela fica atendendo o telefone perto dele como se estivesse falando com algum cara, outro cara, né, pra poder, sabe, machucar o cara apaixonado por ela. Então ela meio que quer vingar. Você tá me machucando porque o cara apaixonado tá machucando ela porque tá fazendo ela enxergar o lado podre dela. Então, você tá me machucando, então eu vou me vingar de você, eu vou machucar você também. E ela começa a fazer feridas emocionais no cara de boa índole que é apaixonado por ela. É importante eu falar isso aqui, porque eu já tinha comentado em alguns vídeos meus mais para trás que a mulher parece que ela chega um certo momento que ela detesta o cara honesto, correto, trabalhador, decente que gosta dela. E hoje acho que caiu a ficha o porquê disso. Porque ela, né, ela não sente atração pelo cara decente. O cara decente não é sexy, né, às vistas dessa mulher. E ela, quanto mais o cara se mostra apaixonado e correto para ela, menos atraente ele fica. E chega ao ponto de ele se tornar uma pessoa odiável, né, na mente dessa mulher. E ela quer pisar nele. Ela quer machucar ele. Por que ela tem esse ódio? Ela quer provocar essa ferida no cara decente. É porque ele mostra pra ela, né? Ele faz ela enxergar a si própria, né? Que ela não é uma pessoa decente. Que ela é uma pessoa promíscua e que os valores dela não são os adequados para uma sociedade, né? Que se julga inteligente, que se julga, né, racional. É isso aí, galera. A Red Pill aí, tamo junto.